não é somente a morte, mas o mais importante é a ressurreição de Cristo. E a ressurreição para uma nova vida, para um novo propósito. E aqui, quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios, nós vemos que Paulo ele estava enviando uma carta a uma igreja que tinha problemas. Ela tinha vários problemas internos dentro da igreja. E aqui eu quero trazer algumas meditações para a nossa vida nesta manhã, para estarmos participando da ceia com consciência daquilo que estamos fazendo. Que estamos fazendo é algo sério, que irá repercutir na eternidade, que irá trazer um peso enorme na eternidade, para que ninguém seja culpado do corpo e do sangue de Cristo. E na igreja de Paulo ali, de Corinto, na verdade, onde Paulo enviou aquelas duas cartas, havia no meio da igreja ali divisões, havia imoralidades, havia facções, brigas, desordens, questões a respeito da liberdade cristã, onde muitas das vezes a gente falha. Mas aí Paulo ele envia uma carta orientando os irmãos a respeito de como se portar na igreja, como se portar perante a ceia, como se portar uns com os outros. E aqui no capítulo de número 5, ele vem falar a respeito das impurezas e imoralidades que estavam acontecendo no seio da igreja. E ele traz aqui, a partir do versículo 5, ele diz assim, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, alguns estavam praticando orgias e praticando, quem sabe, questões relacionadas à sexualidade dentro da igreja, com próprios familiares. A coisa estava feia. E Paulo ele manda aquela carta. Para quê? Para instruir os irmãos a tomarem uma providência. Porque ali tinha pastores, diáconos, presbíteros, quem sabe, e tinha alguém que estava na frente daquela igreja. E ali Paulo ele manda a carta e diz assim, olha, pegue estes e tira-os do meio da igreja. Tira eles para que não venha contaminar o restante, para que não venha trazer escândalo e derrubar, quem sabe, até o mais fraco. E ele vem e diz assim, pega este e entregue ele a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí me traz a lembrança, às vezes, daquele jovem que ele queria fazer aquilo que agradava ao seu coração, e ele chega ao seu pai e pede a parte da herança. E às vezes, irmãos, no nosso meio, quando falamos em Santa Ceia, eu não vou pregar igual o pastor Jorge, João Carlos, mas é mais para a nossa meditação. Quando nós lembramos da palavra de Deus, uma parábola que diz assim, que um jovem chegou até o seu pai e pediu a parte da herança, e disse assim, eu vou agora viver a vida que eu quero. Ele saiu do meio da sua casa, ele foi viver a vida dissolutamente. E aqui, quando nós olhamos para esta palavra, a gente lembra daquele jovem, porque ele pegou tudo que ele tinha, ele vivia em casa, ele tinha toda a oportunidade de fazer o que era certo. Mas assim como a igreja de Corinto, ele fez o que era errado. Ele colocou no seu coração o desejo de viver para si mesmo. E aí ele foi tirado de dentro de casa. E Paulo instrui, tira esses que estão com coisas que trazem escândalo à igreja. Coloque-os de fora, para que ele venha aprender com suas próprias obras e venha ser moldados, para que de volta eles sejam aceitos. Assim somos nós. Quando falhamos, somos disciplinados. A palavra de Deus vem falar no livro de Coríntios, na leitura oficial da Santa Ceia. Se nós mesmos julgássemos a nós mesmos, às vezes a gente seria até absolvido. Mas quando somos julgados pela palavra, a diferença está aí. Aí cai a ficha de quem realmente nós somos. Então deixe Deus julgar a você. Deixa a consciência, a tua mente hoje, falar ao teu coração. E a palavra de Deus vem dizer assim no versículo número 6. Se você quiser abrir a Bíblia, diz assim, não é boa a vossa jactância, ou seja, a vossa arrogância. Às vezes, irmão, a gente ouve pregações, louvores, frequenta a igreja todo dia, mas no coração existe algo chamado muro. Existe um muro que nos separa de Deus.
O muro que separa nós é o que chama-se pecado. Ele separa nós da igreja e ele nos separa consequentemente de Deus. Arrogância é aquele ato de eu pecar, de eu ter a consciência de que eu estou errado e eu continuar mentindo para mim mesmo, de que aquilo não está, de que aquilo é correto e de que eu vou continuar assim, está tudo bem, eu não morri ainda. Mas aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, ele vai dizer para nós que por isso há entre vós muitos enfermos, muitos doentes, por isso há entre vós muitos que estão morrendo. Por causa de quê? Da jactância, que aqui significa arrogância. Arrogância no coração. Aquele negócio de você saber que está errado, mas não se converte. Saber que está fazendo o que é errado perante Deus, mas não assume a posição. E no versículo número 5 ele vai continuar dizendo assim: não sabeis que um pouco de fermento ele leveda toda a massa? Aí nós vamos lembrar da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela tem um significado para os judeus. Se os irmãos quiserem abrir sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 12, ele vai dizer o seguinte, capítulo 12, verso de número 12, ele vai dizer assim o seguinte: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu, o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E lá no versículo de número 19, ele vai dizer assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado ou afermentado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis apenas pães asmos. Ou seja, o fermento na Páscoa judaica ele é proibido. Por quê? O fermento ele incha, o fermento ele dá volume, mas ele não dá, quem sabe, igual o pão asmo, consistência. O pão asmo ele é grosso, ele é duro, ele é firme. Já o pão com fermento ele incha, ele fica diferente. Então, a recomendação de Paulo aqui para a igreja é que tirasse aqueles que tinham aparência de que eram pão asmo, mas ele de fato era um pão afermentado. Ele somente tinha aparência, ele fazia aquilo que era de ritual de fazer. Ou seja, olhando para nós hoje, olhando para mim primeiramente, e depois olhe para dentro de ti. Você está tomando a ceia, participando do corpo de Cristo, somente como um símbolo, somente como um ritual, achando que isso vai te levar à salvação? Porque aos Coríntios, quando Paulo ele fala, ele diz assim, olha, que você precisa ter discernimento. O que é o corpo de Cristo? Qual que é o significado de estarmos aqui? Para os judeus, segundo o capítulo 12, ele vai dizer que eles comemoravam o resgate que Deus fez, tirando eles do Egito. Eles comemoravam as vitórias que eles tiveram quando passou ali o anjo do Senhor e matou todos os primogênitos no Egito. Eles comemoravam porque eles foram os únicos que foram poupados. Por quê? Nos umbrais das portas tinha o sangue. Porque nos umbrais tinha a marca da promessa, tinha a marca da libertação, tinha a marca de Cristo. E ali eles foram livres da condenação. E quando olhamos para a ceia do Senhor, nós temos que ter o discernimento. O porquê que eu estou tomando? Porquê que eu preciso tomar? E eu preciso ter a consciência
do significado. É porque para os judeus, eles têm ainda essa consciência, eles ainda praticam. E nós, a Bíblia vai falar que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é como sombra da Nova Aliança. Então nós praticamos a sombra, a Antiga Aliança, que é como sombra. E os judeus têm uma reverência enorme perante as coisas de Deus. E às vezes nós esquecemos disso. Por quê? Porque quando ele fala que o pão, ele precisa ser asmo, sem fermento, ele precisa ser um pão que ele é separado, um pão diferente. O que é o fermento? Quando Jesus ele vira para os discípulos e fala assim, que eles não precisavam, que eles tinham que ter cuidado para não caírem e consumirem o fermento dos fariseus, ele estava dizendo, cuidado para que vocês não caiam na doutrina errada dos fariseus. Porque Paulo ele vinha pregando a Jesus, aquele que foi crucificado e ressuscitado, e que era o suficiente para salvar o homem. Mas os judeus, os fariseus, os saduceus, eles vinham atrás dizendo que mesmo eles aceitando Jesus, eles precisavam praticar a lei para ser salvos. Mas aí, este fermento, ele trazia um sentido de que carga era colocada sobre os ombros das pessoas, aos quais não era necessária. Porque Jesus ele veio, libertou, ele deu o direito da pessoa chegar até a Deus através do sangue. E os judeus que vinham atrás pregando, eles diziam não, vocês precisam ainda praticar a lei. E este fermento hoje, irmãos, quem sabe muitas das vezes, naquela época era somente o ensino, era somente uma instrução de tirar o povo de dentro da igreja, que vinha de fora. Era o fermento que era aplicado de fora. Vinha alguém e ensinava que você precisava fazer algo a mais para você conseguir a salvação. E hoje o fermento que temos, que Deus colocou no meu coração, qual que é o fermento que hoje age nas nossas vidas? O fermento que age nas nossas vidas é aquelas picuinhas, aquelas conversinhas, é aquelas desavenças, é aquela arrogância no coração, porque eu sou assim e você precisa me aceitar assim, porque eu não vou mudar por causa de você, porque eu vou continuar sendo quem eu sou, e ai de você se achar ruim. Irmãos, isso precisa ser tirado do nosso meio, porque Paulo vem dizer assim no versículo de número 8, pelo que façamos festa, não com fermento velho, não com a nossa velha natureza, mas vamos ser transformados, porque ele diz assim, nem com o fermento da maldade e da malícia. Nós precisamos tirar esse fermento do nosso meio, para participarmos da ceia em paz, primeiro conosco, e segundo com o nosso irmão do lado e do outro. Pare para pensar, será que eu preciso pedir perdão ao meu irmão depois de tomar a ceia? Eu preciso me reconciliar com ele antes de ceiar. Porque às vezes a gente não tem essa consciência. Aí depois, o que a gente faz? Participei, coloquei a mão no pão, no vinho, e depois eu vou me reconciliar, depois eu vou procurar ele. E se você morrer no ato, como que fica? Na eternidade há arrependimento? Na eternidade haverá o juízo. E o juízo, ele será sem piedade, porque aqui você tem a oportunidade. Não deixe de se reconciliar com o teu irmão antes de ceiar. Não adianta de nada você pedir ao pastor que libere para você ceiar, se você não se reconciliou com o seu irmão, se você não perdoou, se você não buscou perdão, não abriu o teu coração e disse assim, meu irmão, você errou contra mim, mas eu quero te pedir perdão. É dar a outra face, é buscar a reconciliação enquanto você está vivo. E Paulo vem dizendo assim mais à frente, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. A Bíblia vem dizer assim, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela não libertará o meu próximo, não, ela libertará a mim. Conhecereis a verdade, e ela vai te libertar para você ter um entendimento do que é a ceia do Senhor.
Aí ele vem dizer assim, que no versículo de número 8, para que nós venhamos participar com sinceridade. O que é sinceridade, irmão João? É eu ter sinceridade primeiro comigo, porque eu sei da importância que eu preciso ter na presença de Deus. Então hoje, nesta manhã, participe da ceia. Você não precisa olhar para dentro de ti, vir aqui na frente pedir, a não ser que você tenha pecado, para reconciliação. Mas olhe para dentro de ti. Se tiver alguém aqui com caso com alguém, peça perdão. Não participe, para que não venha cair sobre você o que 1 Coríntios diz, que você não venha cair enfermo e até mesmo morrer pela ignorância e arrogância do coração. Amém? Quero deixar essa palavra nos nossos corações, que os irmãos fiquem para a meditação e não te esqueça do significado verdadeiro da ceia do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.